Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O homem, por si só, ele é muito fraco. Às vezes ele se garba de ter muita força, muito poder, mas existe a fraqueza humana. E essa fraqueza humana, ela é manifestada em todos os homens. E nós encontramos que durante a jornada do homem na terra, aqueles homens valentes, eles tinham seus momentos de fraqueza. O Salmo 127, 1, ou melhor, 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então vejamos que nós encontramos aí que sem a ajuda de Deus, em vão seria para nós comer o pão de amargura, levantar de madrugada, porque é Deus quem faz todas as coisas. Inútil nos seria, né? Fazer tudo isto sem a ajuda de Deus para nos coroar, né? Com a vitória, com a edificação. Precisamos do Senhor. Alguns homens, algumas mulheres reconhecem. E já outros acham que edificam por si mesmos. Nós encontramos que quando Nabucodonosor passou a ser como um animal, ele estava olhando para a Babilônia e ele veio aquele pensamento no seu coração e diz: esta é a Babilônia que eu edifiquei. E no mesmo instante ele foi tirado do meio dos homens e foi levado para viver entre os ruminantes. Foi ser molhado pelo orvalho da noite, comer capim como os bois. Então nós descobrimos aí nesse salmo que quando o homem consegue reconhecer a sua fragilidade, a sua dependência de Deus, ele é mais bem-aventurado. Em Jeremias capítulo 10, verso 23, nós encontramos: eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem é do homem em que caminha o dirigir os seus passos. Já começa pelo nosso fôlego de vida. Nós somos criaturas. Nós precisamos do Criador. Quando o homem se rebela e quer se dirigir por si mesmo, o final da sua jornada, do seu caminho, vai ser funesto. Porque se o Senhor não estiver lhe dirigindo, fatalmente ele virá errar o caminho da vida.
estará andando no caminho da destruição e da morte. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem é do homem que caminha o dirigir os seus passos. Jesus falou isso em João, capítulo 15. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Agora, se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Aí ele conclui o versículo: sem mim nada podeis fazer. Vejam bem, meus irmãos, o quanto nós dependemos de Deus para chegar àquele lugar onde nós desejamos chegar, a posição que nós desejamos chegar, a perfeição da qual Ele mesmo quer que chegamos. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Nós não somos capazes por nós mesmos, pois Ele próprio está dizendo: eu sou a videira, vós sois os ramos. Eu tenho que estar ligado à videira para receber a seiva do entendimento, seiva do amor, a seiva da compreensão, a seiva para que eu possa produzir os bons frutos. Eu tenho que estar ligado à videira, porque se eu estiver desligado dela, que fruto produzirei eu? Vós sois os ramos, se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Oh, quando nós podemos reconhecer o quanto somos dependentes de Deus e clamamos por Ele e suplicamos por Ele para que Ele possa nos moldar, fazer de nós novas criaturas, novas pessoas, encher o nosso coração de amor, de entendimento, de vida, de respeito, de consideração, de temor. É só Ele, porque tudo é por Ele, tudo é dele. Se alguém permanece em mim, que Ele nos ajude a permanecermos em Sua palavra, é onde estaremos permanecendo nele, e eu nele. Então esta palavra possa ser encarnada, ela passa a ser uma carta escrita. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então a palavra tem que estar em mim, a santidade da palavra, a pureza da palavra, a fidelidade da palavra, o amor da palavra, o entendimento que ela produz, o conhecimento verdadeiro. Porque sem Ele, o que sou, o que somos, nada podeis fazer sem mim, disse o Senhor. Porque não somos capazes por nós mesmos, como expressou Paulo na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, verso 5. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar coisa alguma, como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. Eu não tenho capacidade nenhuma, eu não tenho força nenhuma. Então nós estamos rodeados de pessoas fracas que viveram, testemunho de pessoas fracas, débeis, que viveram desde o Velho Testamento. Nós encontramos uma Ana estéril. O que ela podia fazer a não ser clamar e orar e pedir a Deus? E ela fez o que ela podia fazer,
ela não podia torná-la ela mesma fértil, mas ela sabia onde ela poderia alcançar esta bênção da fertilidade, e ela foi no lugar correto, ela foi orar, ela foi buscar justamente aquele que é o Todo-Poderoso, que pode suprir todas as necessidades, que pode resolver todos os problemas, que pode tomar do monturo necessitado e fazer com que ele se assente no meio dos príncipes. Oh, que coisa maravilhosa! Nós não podemos por nós mesmos, mas nós podemos buscar em quem pode, o todo-suficiente, o todo-poderoso, o grande conquistador. Ora, que coisa maravilhosa, meus irmãos! Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como se partisse de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Paulo reconhecia isto, que aquilo que ele tinha aprendido para se tornar o grande Paulo, o perseguidor da igreja, agora ele estava vivendo totalmente da graça de Deus, para trazer tudo aquilo que Deus queria que ele trouxesse. Fora de Deus ele faria só o erro, mataria, castigaria, destruiria, mas agora, na dependência total de Deus, ele trazia os ensinos da vida eterna. Ele pôde escrever 14 cartas, e nesta carta ele trouxe toda a ordem e conduta de todas as coisas, mas pela capacidade que Deus lhe deu, a capacidade que Deus lhe outorgou, a força que Deus lhe deu. E em João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, nós encontramos o que disse João Batista. Então, eles estavam ali numa contenda. Os discípulos de João estavam em uma contenda com um judeu acerca da purificação. E foram a João e disseram: Rabi, aquele homem que estava contigo além do Jordão, do qual deste testemunho, está batizando, e todos vão ter com ele. A resposta de João: o homem só pode receber o que lhe for dado do céu. Então é Deus quem dá a chuva, o sol, os dons. É Deus quem dá a cura. É Deus quem dá a libertação. É Deus quem dá a alegria. Esta alegria. É Deus que dá-nos esta fertilidade de produzir frutos que permanecem para a vida eterna. É quando estamos ligados a esta videira, é quando estamos ligados ali para que então possamos produzir frutos para a vida eterna. Do contrário, nós não conseguiremos nada, mas estando ligados nele, então nós poderemos dizer, quando as coisas estiverem contra nós, quando estivermos sendo afrontados, quando estivermos sendo desafiados, então nós poderemos dizer: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Poderemos dizer, como Davi disse: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Poderemos dizer: tudo posso naquele que me fortalece, mas quem estará nos fortalecendo é Deus, através do seu Espírito Santo que ele nos concedeu. Então o cristão prossegue adiante
ele não teme a morte, ele segue adiante como mais do que vencedor. E oramos para que o Senhor, na sua graça infinita e misericórdia, conceda-nos esta bem-aventurança, esta felicidade, estarmos ligados a esta oliveira, estarmos ligados a esta videira, para que então possamos receber desta mesma unção que estava sobre Jesus, para que a nossa vida possa ser um exemplo de bondade, de amor, de fidelidade, de justiça. E também pedimos, ó Pai, que aqueles que estão nos ouvindo possam alcançar a cura para o corpo, para a alma e o espírito. Possam estar, Senhor, cheios desta graça e confiança de que o Senhor é o grande curador, o grande libertador. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Permitindo o Senhor nosso Deus, teremos culto com Santa Ceia na cidade de Anápolis, Goiás, no próximo domingo, a partir das 18h30. O endereço é Rua 15 de Dezembro, número 370, Centro, cidade de Anápolis. E vai aí também a localização.